Olá, bom dia. Como vai? Tudo bem? Quero saudá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado que Deus está nos dando, depois de uma chuva tão maravilhosa e tão necessária, e que com certeza é a expressão do amor, da bondade de Deus para todos nós. E chuva sempre é sinônimo de vida, né? De crescimento. E com certeza em tudo nós reconhecemos que a boa mão do Senhor tem se expressado em todos os detalhes das nossas necessidades, e felizes porque o Senhor sempre tem estendido a sua mão sobre cada um de nós, e que o nosso dia de hoje possa ser dirigido, abençoado e orientado pelo Senhor, e que mais uma vez possamos provar de tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos mais uma vez ter a oportunidade de pensarmos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para o nosso coração, e que esta palavra que nos fortalece, nos revigora, nos edifica, possa sempre nos encorajar e trazer alento para a nossa vida, e, e uma vida que é abundante, que nós sabemos a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus. Em especial no dia de hoje, eu quero meditar juntamente contigo sobre uma preocupação que muitas vezes nesses dias tem envolvido o meu coração quando eu converso, dialogo com pessoas, e que tem expressado também esse sentimento do seu coração. É a questão da solidão. Como nós podemos combater a solidão nesses tempos de isolamento? Como nós podemos lidar com essa questão de isolamento e muitas vezes estarmos reclusos dentro das casas, e muitas vezes a solidão ela bate no coração, e como nós enfrentarmos essa realidade na nossa vida. Em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo ele publicou uma matéria com o título Solidão é doença e vivemos uma epidemia. Nas últimas 2 ou 3 décadas, segundo o IBGE, o número de casas habitadas por uma única pessoa saltou de 7% para 12% aqui no Brasil. Se era uma epidemia no ano de 2011, hoje, no ano de 2020, ela é uma pandemia. Afinal, para diminuir a velocidade da transmissão da pandemia do Covid-19 e ganhar tempo para equipar o sistema de saúde, porque nós sabemos que o nosso sistema de saúde ele está falido, e essa é a grande verdade. Preferiram usar o dinheiro para outras finalidades e algumas até escusas. Por isso, a OMS tem recomendado que os países apliquem restrições de circulação de pessoas em seus territórios. Qual é o resultado disso? Pelo menos 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de 1/3 da população mundial, estão vivendo atualmente sob algum tipo de restrição de circulação para conter o rápido avanço da Covid-19. Se já era muito solitário para quem vive sozinho, agora ficou ainda muito pior. No último dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, a CNN Brasil publicou um artigo intitulado Solidão, o lado sombrio do home office. E olha o que escreveu Lamberry, o colunista. Depois de mais de um mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho remoto pode surgir: a solidão. A solidão no local de trabalho pode ser um problema sério, mesmo quando todos estão trabalhando em um escritório. Mas a mudança repentina para o trabalho remoto pode aumentar muito o risco.
Queridos, perceba que o problema da solidão não afeta apenas aquele que vive só. O viver só pode apenas aumentar o risco da solidão. A solidão não é consequência da ausência de pessoas por perto. A multidão, muitas vezes, é o lugar mais solitário. Com certeza você já deve ter se sentido solitário no meio de muita gente, não é verdade? Outro fato é que há centenas de milhares de famílias em isolamento social, mas que também estão se sentindo em solidão. Você que me ouve deve saber muito bem, talvez, o que eu estou falando, não é verdade? Por quê? Porque a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário. Por que é possível ser solitário mesmo em família, mesmo estando junto aos seus? A solidão, ela não depende do lugar e nem do número de pessoas que estão com a gente em determinado ambiente, seja no trabalho, seja no lar ou nas redes sociais, mas do tipo de relacionamento que nós temos com essas pessoas. Cada vez mais sozinhas, e especialmente agora por causa do novo coronavírus, as pessoas estão procurando uma maneira de combater a solidão por meio das redes sociais. Ou seja, procurando compensar o vazio físico ou mesmo buscar compensar a falta de lazer com centenas e até milhares de amigos, procuram então suprir esta falta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou mesmo com as lives. E nós sabemos que isso não resolve o problema da solidão. O psicólogo americano John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, ele publicou um livro importante sobre relacionamentos, intitulado Solidão, a Natureza Humana e a Necessidade do Vínculo Social. E ele, falando sobre a tentativa de se combater a solidão nas redes sociais, ele diz o seguinte: é como tentar matar a fome com um aperitivo. A interação ali é eletrônica. A pessoa não é parte da vivência do amigo. Ou seja, você não olha olho no olho. Você não consegue sentir a dor como de fato ela é e como ela se apresenta. Para Shirley Turkle, que é uma psicóloga e professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ela diz que muitos optam pelos relacionamentos nas redes sociais por medo do contato íntimo. E ela diz que estar conectado dá a ilusão de termos companhia sem as demandas de uma amizade real e verdadeira. Gelson Oliveira, professor de filosofia da PUC aqui no Paraná, e ele concorda com isso e ele escreveu: não sabemos mais ficar sozinhos e buscamos nos ocupar a toda hora, como que se ficar sozinho fosse perda de tempo. Ocupamos o silêncio com o barulho. Então, como nós podemos saber se nós estamos sofrendo com a solidão? O Dr. John Cacioppo, ele apresenta alguns sintomas que se manifestam na vida de alguém que está enfrentando a solidão. Ele diz que a pessoa não se sente em sintonia com as pessoas que estão ao seu redor. Sente que lhe falta companhia. Sente que não tem ninguém a quem recorrer. Não se sente parte do grupo de amigos, de pessoas que estão ao seu redor. Sente que já não é mais próxima de alguém. Sente que seus interesses e suas ideias não são compartilhadas com as pessoas que estão à sua volta. Se sente excluída, sente que suas relações com os outros não são significativas, sente que ninguém conhece bem a verdade, sente que as pessoas estão ao seu redor, mas não estão com ela. Segundo o Dr. John Cacioppo, a solidão provoca algumas alterações biológicas, ou seja, traz sobre nós alguns efeitos colaterais. Por exemplo, ele cita alguns desses efeitos,
na vida de todos nós, né? E que nós enfrentamos isso como distúrbios na nossa vida. Ele cita o sono. Ele diz que as pessoas solitárias demoram mais a pegar no sono e sentem mais fadiga, comprometendo a regulação metabólica, natural e hormonal. Também afeta o nosso cérebro, porque o isolamento afeta as funções comandadas pelos lóbulos frontais, como o controle dos impulsos, a resolução de problemas e a aderência às normas sociais. Também a solidão, ela afeta o nosso comportamento, porque os solitários, eles estão mais predispostos a sofrer estresse, timidez, raiva, ansiedade, hostilidade e pessimismo. Mas também afeta principalmente a nossa saúde, porque o corpo dos solitários apresenta menor resistência imunológica, tornando-os mais suscetíveis a infecções. Solitários também são propensos a doenças cardiovasculares, ou seja, começa a ter um aumento na pressão arterial. Então, meus amados, seja vivendo sozinhos, no lar, com outras pessoas ou no meio da multidão, como nós podemos combater a solidão que pode destruir a paz, o bem-estar, a saúde e principalmente o nosso relacionamento com Deus? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a solidão? É interessante que quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós podemos ver lá no início que Deus afirmou que não é bom que o homem esteja só. Olha só, Deus, ao olhar para as nossas necessidades, na nossa formação, ele viu, ele percebeu que nós não fomos criados como seres solitários. Nós precisamos de companhia, nós precisamos de relacionamento. O próprio Deus é um Deus relacional, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus não nos criou para sermos solitários. Também a Bíblia nos afirma que nós fomos chamados para a comunhão do Filho e a comunhão uns dos outros. É impressionante nós observarmos quantos mandamentos de mutualidade existe na palavra uns aos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, edificai uns aos outros, chorai uns com os outros. Então veja a preocupação de Deus na questão do relacionamento. E nós precisamos da comunhão dos salvos para nos estimularmos ao amor, às boas obras e perseverarmos na salvação. Meus queridos, nós precisamos estarmos juntos com a comunidade do Senhor Jesus, que é a igreja. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros para que aconteça a edificação da fé, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, para que nós sejamos estimulados a continuamente perseverarmos no caminho do Senhor. Nós não podemos ficar como uma brasa isolada, porque se assim nós permanecermos, nós vamos com certeza permitir que essa brasa vai se consumindo e apagando aos poucos. Nós precisamos da comunhão, né, de nos estimularmos juntos uns aos outros. Então, queridos, a solidão ela é cruel e parece que ela sempre escolhe os nossos piores momentos para nos atacar. Ela nunca espera os nossos melhores momentos. E quando ela chega, é para nos destruir, é para nos colocar na lona, é para nos colocar no chão. E Deus, ele não nos criou para isso. Então, como é que nós podemos combater a solidão? O apóstolo Paulo, num certo período da sua vida até o seu final, ele estava na prisão. E ali ele se sentiu muito solitário. Mas ali nesta solidão em que ele se encontrava em Roma, ali naquele calabouço, ele aprendeu
de como ele pôde lidar com esta questão da solidão. E na sua segunda carta, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, nos versos 9 aos seguintes, ele nos dá algumas dicas de como nós podemos lidar com a solidão. A primeira coisa que ele nos incentiva e ele nos mostra é que nós devemos buscar a comunhão. Em 2 Timóteo 4, o verso 9, e o verso 11 e o verso 21, ele se expressa assim, diz assim: procure vir logo ao meu encontro. O verso 11 ele diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O verso 21 diz: procure vir antes do inverno. Isso nos mostra 3 lições importantes, meus amados. Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Paulo, ele não está pedindo uma caravana de amigos. Ele não está pedindo que traga um navio cheio de tripulantes para estar com ele. Ele não quer uma multidão. Ele queria Timóteo e Marcos. Paulo, ele sabia que a solidão não se combate com a multidão, mas com a qualidade de alguns poucos bons relacionamentos. E Paulo também, ele não se contenta com amizade por cartas. Ele quer ver, ele quer abraçar, ele quer conviver, ele quer dialogar, ele quer conversar, ele quer trocar experiências com Timóteo e João e Marcos. Como ele traria a nós essas lições para os dias de hoje? Porque hoje, queridos, nós substituímos esses relacionamentos pelas redes sociais. Meu Deus, isso muitas vezes está adoecendo a vida, as emoções de todos nós. Uma segunda lição importante que ele diz, quando ele diz: traga João Marcos, né? Traga, né, Lucas, que está comigo, eu quero ter esse relacionamento. Ele diz: sempre pode ter um bom amigo a quem se recorrer. Sim, em Roma, lá todos haviam abandonado o apóstolo Paulo. Apenas Lucas estava com ele, mas Paulo ainda tinha pelo menos Timóteo e Marcos como refúgio. Era só ele tomar a iniciativa, e ele tomou. Por isso, querido, na solidão, recorra aos poucos bons amigos para você conversar, para você trocar experiência, para você dialogar. Cuidado para não ficar solitário, porque pode alterar em muito a nossa vida, a nossa saúde, o nosso sono e o nosso cérebro. A segunda coisa que Paulo nos ensina, que nós devemos cuidar do corpo. No verso 13, a parte A, ele diz que além de buscar a comunhão, Paulo ele procurou cuidar do corpo. Ele diz: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. Paulo queria cobrir o seu corpo que estava com frio. Afinal, naquele momento de solidão, tudo o que ele não queria era ficar doente. Todos nós, né, não queremos jamais ter contato com esse vírus, não queremos ficar doente. E apesar dele estar tão preparado para o encontro com o seu Senhor, como diz lá no verso 8, ele ainda quis ter amigos por perto e acha mais prudente cuidar do corpo, e então pede sua capa de frio. Solidão crônica pode tirar a força e pode roubar a nossa motivação para viver. Uns perdem o apetite, outros comem de forma compulsiva, outros ficam sedentários na frente da televisão, diante do rádio, da janela, do smartphone, do tablet, do computador. Outros ficam juntos ao telefone, recebendo e passando informações em todos os momentos.
Paulo ensina que nós podemos usar a solidão para cuidar melhor do corpo e da saúde. Queridos, que tal você pensar em fazer uma caminhada, fazer um pouco de exercício, se você pode, passeios edificantes, agradáveis, além, claro, de cuidar para ter uma alimentação saudável. Que tal pensar numa reeducação alimentar? Paulo disse: traga a minha capa, não esqueça de trazê-la. Ele quis cuidar do seu corpo. Na solidão, muitas vezes nós descuidamos do corpo e nós precisamos ter este amor próprio que Deus deu a cada um de nós, de amarmos a nós mesmos. Uma terceira verdade que Paulo nos ensina quando ele estava preso é que nós devemos ocupar a nossa mente. O verso 13, a parte B, além de Paulo buscar a comunhão, cuidar do corpo, ele procurou de todas as maneiras ocupar a sua mente quando ele diz: quando você vier, traga os meus livros. Sozinho, sabendo de pouco tempo de vida que ainda lhe restava, Paulo queria ler. E Paulo ensina que a solidão é uma boa oportunidade para se ocupar a mente com alguma coisa edificante. Livros, artigos, muitas vezes uma aula, um curso. Cuidado com as muitas informações da televisão. Esteja vigilante nesse tempo. O que eles querem, queridos, é mostrar tragédia, é mostrar as mortes, o caos. E aí nós ficamos transtornados. Nós começamos a entrar numa paranoia. Então, vigie a sua mente e se afaste de tudo aquilo que não edifica. Depois, Paulo também fala que para nós vencermos a solidão, temos que alimentar a alma com fé. A parte final do verso 13, ele diz que quando você vier, traga especialmente os pergaminhos. Paulo agora queria os seus pergaminhos. Ele, na verdade, os pergaminhos era a sua Bíblia, né? Era o seu devocional preferido. Os pergaminhos eram os escritos pessoais de Paulo, do Antigo Testamento em grego. E nessa Bíblia escrita, tinha todas as anotações dele e, com certeza, os seus estudos pessoais. Ele queria essa Bíblia para continuar estudando a palavra. Meus amados, a solidão é um bom momento para nós mergulharmos no estudo da palavra de Deus. Comece estudando um determinado livro da Bíblia, ou talvez comece no início da Bíblia e vá lendo do Gênesis, Êxodo, Levíticos, vá à frente, vá estudando, conhecendo, proponha-se a ler a palavra, faça como Paulo, traga os meus pergaminhos, traga os meus estudos, eu quero encher a minha mente com aquilo que me edifique. E ainda mais, para finalizar, o apóstolo Paulo, no verso 19, diz que nós, na solidão, devemos encontrar um ministério. Ele disse: saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesífero. Já que Paulo não podia mais viajar para plantar igrejas, para evangelizar, para discipular pessoas e nem fortalecer aquelas igrejas que já haviam sido plantadas, o apóstolo Paulo ele encontrou uma outra forma de ministrar. Ele começou a escrever cartas. E saiba que as cartas mais lindas, as mais belas do Novo Testamento, não teriam sido escritas se o apóstolo Paulo não tivesse sido preso. Paulo escreveu 13 cartas que estão canonizadas, das quais 5 foram escritas na prisão. A primeira vez que ele esteve na prisão, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filimão. A segunda vez que ele esteve na prisão, ele escreveu esta segunda carta de Timóteo. Meus amados, meus queridos, a solidão pode ser um grande momento para se encontrar um ministério para marcar vidas para sempre. Em vez de se amargurar, de se abater, de se entristecer, que tal escrever cartas? Mandar mensagens hoje, né, no nosso caso, por WhatsApp, né, pelo Face, pelo Insta, que de fato edificam e levam as pessoas
a Cristo, que animem, que fortaleçam aqueles que porventura perderam o seu emprego, animar aqueles que porventura estão querendo desistir do seu negócio. Por tudo que nós estamos passando, tantas empresas sofrendo, tantas pessoas pensando em desistir das coisas, e inclusive alguns até pensando em desistir da própria vida. Então, encontre um ministério, seja um instrumento de Deus nesse tempo para levar coisas boas, para abençoar, para edificar. E nesse combate à solidão, não devemos nos esquecer de nos tornar pela fé os melhores amigos de Cristo. Proponha isso ao seu coração. Lá na sua casa, no seu lar, torne-se um dos grandes amigos de Jesus. Em João 15, 14 e 15, ele nos diz: Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Por tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É pela palavra, queridos, que nós desfrutamos de comunhão e amizade com Deus. É através de Cristo que nós nos voltamos para o Senhor. É ouvindo de Cristo, na palavra de Cristo, que nós passamos a conhecer quem é Deus. Por isso, proponha no seu coração a se tornar este grande amigo de Deus, assim como foi Abraão, por ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus, que é a voz de Deus, ela nos torna os seus grandes amigos. Cuidado com a questão da solidão. Procure seguir estes passos que Paulo nos oriente, para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida agradável, uma vida que venha a ter sentido e prazer no nosso viver diário e no nosso relacionamento com Deus. Que Deus possa continuamente te abençoar, te fortalecer, te encorajar e viva a sua vida para o Senhor, em comunhão e intimidade. E não esqueça de se tornar o grande amigo de Deus. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.